Olá, meninas do Cafezinho da Tarde, bem-vindas aqui a mais um podcast no nosso ministério. Eu sou Karina Barber e meu desejo é nos incentivar e encorajar na maternidade intencional através do estudo Bem-aventurada, agora iniciando nesse ano de 2022. Caso você queira estudar um pouco mais conosco, você pode pegar todos os podcasts gratuitamente pelo YouTube. E hoje a gente vai estar fazendo o podcast 16, nos capítulos 8 a 15 do livro Mother Culture, de Karen Andreola, Cultura Materna. Esse livro não está traduzido para o português ainda, então eu fiz um resumão de tudo que Deus tem tocado meu coração nesses primeiros capítulos para estar trazendo aqui para vocês no ministério e dividir em 2 podcasts da etapa 1. Então, a etapa 1, o podcast 1, ele foi do capítulo 1 ao capítulo 7. E agora, a etapa 1, o podcast 2, ele está indo do 8 ao 15. Eu vou estar lendo para vocês aqui algumas citações e alguns versículos, né, que vão estar nos encorajando nesse livro maravilhoso. Nosso trabalho como mães é permitir que os seus pés, né, os pés dos nossos filhos, caminhem em estradas de admiração. O Deus criativo planejou a natureza para o nosso deleite. Eles carregarão a admiração pela natureza com eles por toda uma vida, um álbum de memórias vivas. A curiosidade dos filhos é uma fonte de alegria para a mãe. Nós ensinamos pelo comando que nosso Senhor deu a Pedro: alimente as minhas ovelhas. Os pais são pessoas felizes por terem os filhos que Deus os emprestou. Ela vestiu a si mesma com as qualidades de Hannah, que tinha um coração humilde, adorador e agradecido. Compartilhar ideias no círculo familiar é uma das atividades mais unidas que podemos fazer. Daí tem o versículo de 1 Samuel 1:11 que fala, né? Se o Senhor me der um filho, eu o darei de volta a ti. O amor pela palavra de Deus passa da alma da mãe para a alma dos filhos. Educação, assim como a fé, é a evidência de coisas que não podemos ver. Façam de si mesmo ninhos de pensamentos agradáveis. John Ruskin. 1 Samuel 1:11 diz assim: E fez um voto dizendo: Ó Senhor dos exércitos, se tu deres atenção à humilhação de tua serva, e te lembrares de mim, e não te esqueceres de tua serva, mas lhe deres um filho, então eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias de sua vida, e seu cabelo e sua barba nunca serão cortados. 2 Coríntios 9:6 diz o seguinte: Lembrem-se, aquele que semeia pouco também colherá pouco, e aquele que semeia com fartura também colherá fartamente. Filipenses 2:15. Para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo. João 21:17. Pela terceira vez ele lhe disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus lhe ter perguntado pela terceira vez: Você me ama? E lhe disse: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: Cuide das minhas ovelhas. 2 Coríntios 10, 4 e 5. As armas com as quais lutamos não são humanas. Ao contrário,
são poderosos em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Cada vez mais que eu vou lendo esse livro, eu sinto o chamado de Deus no meu coração para a maternidade intencional, para prestar atenção, planejar e ter essa dedicação intencional ao meu momento com os meus filhos. Eu não estou falando que a gente vai ficar escrava de planejamento, onde a gente vai estar cada segundo planejando o que a gente vai fazer com os filhos. Não é isso. Mas é que na nossa vida a gente tenha uma direção, a gente tenha um alvo. O alvo aqui de casa é levar os filhos ao trono da graça. Então, eu e meu esposo, a gente tem buscado estar levando o nosso lar ao trono da graça, seja por estudos bíblicos, seja por oração, seja por mudança e arrependimento, seja por consagração, seja por ir à igreja, seja por servir ao próximo. Nós estamos tentando todos os dias, na educação dos meninos, estar levando eles intencionalmente ao trono da graça. Que eles compreendam que nós vivemos para agradar a Deus e que essa santificação, esse processo de santificação é um processo doloroso, mas que é a única forma que a gente pode estar dependendo de Deus diariamente. O ensino gentil, ensinado pelo método de Charlotte Mason, trazido por Andreola também nesse livro, ele é apenas uma forma, né? Ele é um caminho para que isso seja transformado no nosso lar, para que nós possamos chegar a esse objetivo, para que o que a gente está plantando tenha frutos eternos. E você pode utilizar o ensino gentil de Charlotte não apenas para o ensino no lar, da parte curricular, mas você pode utilizar para o ensino bíblico, para os devocionais que você faz com os seus filhos. A leitura da Bíblia, a narração que os filhos contem de volta o que eles entenderam para você, a memorização dos versículos, tudo isso, o estar na natureza, você pode fazer sempre correlacionando, né? Como Andreola fala, e Charlotte também, que o ensino, o conhecimento, né, a aprendizagem, ela se vem pelo estudo das relações. A relação com a criação, com o Criador e com as criaturas. Então, o que Deus tem feito na Terra nos faz e nos leva a conhecer esse Deus que nos criou. Você é mais amorosa, de mais valor que as flores. Um bom livro nas mãos de uma criança, se for realmente um bom livro, inspirará maravilhas e contentamento. Devemos permitir que o autor tenha acesso ao intelecto da criança. Devemos manter nossas opiniões para si. Livros vivos e narrações são os professores. Podemos trazer ideias, mas a criança é quem escolherá quais serão aceitas. Por isso, o banquete deve ser rico, constante e inspirador. Conte-me e eu esquecerei. Mostre-me e eu talvez lembre. Envolva-me e eu entenderei. Provérbio sábio. Não é o que lemos, mas o que digerimos de nossa leitura que nos enriquece. Ao descansar nesse estilo de ensino, posso apreciar em ser o filósofo, guia e amigo dos meus filhos, mais mãe e menos professora. Quando a criança narra, ela forma um trem de pensamentos, ela digere, escolhe, organiza, resume, ela eleva a sequência de eventos e expõe suas conclusões. Comece a escrever, não importe o que. A água não flui até que a torneira está ligada. Louis L'Amour.
Os cadernos de narrações se tornarão lugares onde sonhos são feitos. Lembrando o que é narração, né? Quando a gente lê para a criança um livro vivo, a Bíblia, né, que é o livro mais vivo que existe, ou outros livros como Fábulas de Esopo e assim por diante, a criança, depois da leitura, a criança conta pra gente aquilo que ela mais gostou, que ela entendeu. Não é uma recontagem da história de forma como um papagaio. Ela é aquilo que a criança assimilou. Provérbios 16:9 diz: em seu coração o homem planeja o seu caminho, mas o Senhor determina os seus passos. Provérbios 4, versículos de 7 a 9. O conselho da sabedoria é: procure obter sabedoria. Use tudo o que você possui para adquirir entendimento. Dedique autoestima à sabedoria e ela o exultará. Abrace-a e ela o honrará. Ela porá um belo diadema sobre a sua cabeça e dará de presente a você uma coroa de esplendor. Filipenses 1:6. Estou convencido de que aquele que começou boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. João 4:10. Jesus lhe respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem está pedindo água, você lhe teria pedido e dele receberia água viva. Os santos são pecadores que perseveram. Robert Louis Stevenson. Quando eu compreendo que tudo o que acontece comigo me faz mais parecida com Cristo, isso resolve grande parte de minha ansiedade. A.W. Tozer. A forma mais rápida de voltar e ficar de pé é cair de joelhos. Auxílio vem para aqueles que desdobram e pedem. Auxílio vem àqueles que desbravam e pedem. Heróis não são mais corajosos que os outros. Eles apenas são corajosos por 5 minutos mais. Ronald Reagan. A arte gentil de aprender leva tempo. Criar memórias leva tempo. Assim como desenvolver amizades familiares profundas e construir tradições familiares. Paciência é sempre coroada com sucesso. Devagar e constante vence a corrida. Esopo. Nós podemos nos desencorajar, mas pela graça de Deus e pelo amor do Pai, podemos caminhar pela fé. Romanos 8:28. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Efésios 6:4. Pais, não irritem seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. 1 Coríntios 15:58. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Tiago 1, versículos de 3 a 5. Pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Oremos. Senhor Jesus, muito obrigada, porque o Senhor cuida de nós. Obrigada
porque a tua palavra nos encoraja diariamente a estarmos firmes e nos fortalecer em ti e no seu forte poder. Senhor Jesus, eu te oro neste momento com esses versículos que o Senhor tem nos dado. Nos ajuda a ser firmes, Senhor. Nos ajuda a ser dedicadas. Nos ajuda a construir o nosso lar de forma gentil. Que o Senhor nos ensine como utilizar o conhecimento que o Senhor tem nos dado e nos dê sabedoria para aplicá-lo no nosso lar de uma forma efetiva. Senhor Jesus, nos ajude a cuidar das tuas ovelhas no lar, Senhor. Nos ajuda a cuidar de nós mesmas também. Senhor Jesus, eu te peço que o Senhor, em sua infinita bondade e misericórdia, nos dê de boa vontade essa sabedoria, que nós possamos estar diariamente semeando para o eterno no lar, de bom grado, que o nosso coração não desanime, ó Pai, com as críticas, com as dificuldades, com o pecado, Senhor, mas que nós tenhamos o vigor vindo de Ti, em saber que todos os dias um pouco mais é feito para a Tua glória. Nos ajuda a fazer a próxima coisa com afinco. Senhor Jesus, nos dê força de vontade. Nos ajuda a enxergar o eterno, que nós possamos estar semeando diariamente para Ele, meu Deus. Senhor Jesus, obrigada por o conceito de cultura materna, o conceito de nós podermos estar aprendendo mais de Ti e que através desse transbordar os nossos filhos estejam compreendendo o amor que nós temos pelo Senhor, que eles estejam também aprendendo a amar a Jesus. Senhor Deus, muito obrigada porque o Senhor tem provido para nós, o Senhor nos trouxe até aqui. Senhor Deus, eu te peço, ó Pai, que o Senhor esteja cuidando de nós como servas, esteja protegendo os nossos lares, o Senhor esteja, assim como o Senhor fechou a porta da arca, o Senhor esteja fechando a porta dos nossos lares. Para toda tentação e maldade, meu Deus, coloca os teus anjos ao redor das nossas casas, esteja protegendo a alma dos nossos filhos, meu Deus. Senhor Jesus, nos ajuda, ó Pai, nos fortaleça, nos ensina. O Senhor é o bom conselheiro, meu Deus. E o Senhor pode nos ensinar como cuidar da nossa família para a Tua glória. E eu te peço por isso, Senhor, nos ajuda e ajuda cada mãe que está escutando esse podcast na esperança de crescer em Ti. Que o Senhor esteja fortalecendo seus lares, seus filhos, seus casamentos, se assim for da Tua vontade, meu Deus. Que elas estejam dando testemunho de Ti, que elas estejam cada dia sendo mais santas, mais parecidas contigo. Senhor Jesus, eu te agradeço por tudo que o Senhor é e o Senhor faz nas nossas vidas. Perdoa os nossos pecados e nos ajuda, ó Pai, a perdoar aqueles que também nos têm ofendido. Senhor Jesus, obrigada por mulheres como Karen Andreola, que nos ajudam com seu testemunho. Karen Andreola, Sally Clarkson, Elizabeth George e tantas outras mulheres, meu Deus, Martha Peace, que têm nos dado testemunho da Tua graça. Muito obrigada por o encorajamento que elas nos dão. Cuida da vida delas e fortaleça. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meninas. Deus abençoe vocês e que a palavra de Deus esteja gerando frutos e mais frutos nos nossos lares, tá bom? Um beijo. Até a próxima. Tchau, tchau.